Obrigado ao professor Eduardo. O professor Eduardo Chagas, ele é doutor em filosofia pela Universidade Kassel, na Alemanha. É professor efetivo, né, do curso de filosofia e do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Ceará. E é professor colaborador do programa de pós-graduação em educação brasileira da UFC. É coordenador do grupo de estudos marxistas do UFC, o GEM, como eu havia falado. É orientador do programa Jovens Talentos, CNPq. Atualmente é pesquisador bolsista de produtividade do CNPq. Isso acabou, né, o CNPq. É membro da Sociedade Internacional Feuerbach e dedica suas pesquisas ao estudo da filosofia política, da filosofia de Hegel, do idealismo alemão, sobretudo os estudos no campo do marxismo, né? E também é editor-chefe da revista Dialéticos. O professor Eduardo Chagas também recentemente fez um pós-doutoramento, né, na Alemanha. Está de volta agora aqui nas nossas atividades do GEM, do programa. E o professor tem como tema para essa palestra de encerramento do curso de extensão: subjetividade em Marx e a disputa pela subjetividade no governo Bolsonaro. Tá bom? Então, pessoal, o professor Eduardo aí tem 1 hora de palestra, tá bom? Quando tiver faltando uns 5 minutos, tá bom, Eduardo? Eu lhe comunico. Em seguida, a gente abre para o debate, perguntas, questionamentos, tá bom? E no final nós teremos uma pequena confraternização aqui fora, tá bom? Todas estão convidadas. Que é o melhor, né? Que é o melhor. Também a gente deixa aqui o convite para quem estiver interessado em adquirir os livros aqui que nós publicamos, né, na linha, tá bom? Tá R$10, né, Eduardo? O livro, R$10, tá bom? Promoção, né? E eu passo então a palavra ao professor Eduardo Chagas. E é isso, boa palestra para todas e todos. Com a palavra, professor. Boa tarde. Assim mesmo? Tá bom, hein? Vai cair. A gente ficou Obrigado. Boa tarde. Queria inicialmente agradecer a todos aqui presentes. Queria agradecer aos meninos e às meninas que estiveram à frente desse curso de extensão, tendo em vista a dificuldade que nós estamos enfrentando na academia para organizar e realizar eventos que estejam no campo do enfrentamento ideológico com o governo, dificuldades também em termos de atividades que estendam os grupos específicos de pesquisa dentro da universidade. Cada vez mais os grupos estão ficando fechados, preocupados tão somente com as suas pesquisas, de forma que a gente não tem mais diálogo, né, entre os alunos, entre os pesquisadores, dentro da própria universidade. A própria universidade também passa por um processo, vamos dizer assim, de dificuldade no que tange ao debate público, né, das grandes ideias, dos grandes temas. Cada vez mais pesquisadores e alunos, no sentido mais geral, também estranhados, né, com as questões fundamentais do Brasil e do mundo. Isso é lamentável, né, mas é fruto do contexto das pesquisas e das pós-graduações fragmentadas, mutiladas, sem visão de criticidade, de totalidade, né? Então, eu queria agradecer aos organizadores, né, ao nosso grupo,
agradecer a todos aqui presentes para o término, vamos dizer assim, desse pequeno curso de extensão. A minha intenção hoje seria tentar falar um pouco sobre o que seria subjetividade em Marx e, ao mesmo tempo, fazer uma pequena relação com a disputa da subjetividade no governo Bolsonaro. Claro que não no sentido geral, mas pegar só alguns pontos, alguns elementos, a partir dos quais pudéssemos estabelecer aqui um debate. Há um livro que eu publiquei, né, Natureza e Liberdade, em Feuerbach e Marx, pela editora FI. É um livro muito bom, né, que trata do pensamento de Marx e Feuerbach sobre a questão da natureza da liberdade. E tem um capítulo que é justamente sobre a subjetividade de Marx. Esse livro também se encontra na biblioteca. Então, se alguém tiver interesse, pode depois tirar uma cópia desse capítulo que se refere à questão específica da minha exposição hoje, que é sobre a subjetividade humana no pensamento de Marx. Bem, sobre essa questão, a subjetividade humana no pensamento de Marx, primeiro é importante dizer que não há, na minha compreensão, um texto, uma obra de Marx sobre a subjetividade. Não há um artigo ou um tratamento sistemático de Marx sobre essa questão. Todavia, penso eu que há elementos constitutivos no pensamento de Marx, a partir dos quais é possível uma construção e uma reconstrução de uma teoria da subjetividade no pensamento de Marx. Essa é a minha tentativa. Segundo, há uma certa rejeição por parte de muitos marxistas ao atribuir o pensamento de Marx a uma certa prioridade ontológica, a uma certa prioridade da vida material sobre a vida espiritual, uma certa primazia da chamada infraestrutura sobre a supraestrutura. De forma que, na análise desses autores, não haveria lugar em Marx para se pensar a subjetividade humana. Ou, com outras palavras, que o pensamento de Marx é lacunal, deficitário, no que tange uma reflexão sobre a subjetividade. Eu penso o contrário. Acho que não há esse cunho determinista, mecanicista, objetivista no pensamento marxiano, mas uma relação de mútua influência, né, de mútua relação entre o condicionante e o condicionado, entre o determinante e o determinado. Aquilo que é determinante é também determinado, e aquilo que é determinado é também determinante, de forma que não há objetividade ou vida material sem a interferência, sem a construção e a reconstrução da subjetividade humana, embora a subjetividade humana não construa ou reconstrua a realidade a partir dela mesma, hipostasiada, abstraída de um contexto histórico, abstraída das suas condições materiais. No sentido geral, sobre a subjetividade, poderia dizer que a subjetividade de Marx não é uma subjetividade abstrata, não é uma subjetividade autônoma, independente, abstraída das condições materiais. Ou seja, não é uma subjetividade externa à sua própria realidade. Uma subjetividade que faz referência a si, descontextualizada, como uma subjetividade limitada, que a partir dela pudesse arbitrariamente construir o mundo, interferir no mundo
ao seu bel prazer. Essa subjetividade hipostasiada, abstraída das determinações materiais, abstraída do seu contexto, é típica não de Marx, mas do idealismo alemão, ou uma subjetividade ilimitada, abstraída da corporidade, da sensibilidade, da natureza interna, da natureza externa, que está metamorfoseada, vamos dizer assim, no Deus cristão. Né? O Deus cristão é uma espécie de subjetividade absoluta, de uma subjetividade elevada à infinitude, que para ela mesma não tem limite. Então Deus seria uma representação dessa subjetividade abstraída, dessa subjetividade sem barreiras, sem fronteira. Por isso que há a providência divina, ou seja, a mão invisível de Deus guiando o mundo ao seu bel prazer. A mão invisível de Deus guiando o mundo seria uma vontade de uma subjetividade querendo guiar o mundo ao seu bel prazer. Ou a questão dos milagres, né? Um Deus que opera milagres, é também uma vontade de uma subjetividade hipostasiada, elevada à infinitude, que quer interferir na legalidade da natureza a ponto de quebrar, vamos dizer assim, as próprias leis da natureza, né? A própria necessidade e imperar a liberdade da subjetividade, pensar de forma absoluta. A crença nos milagres, né? A possibilidade de um cego enxergar, a possibilidade de um homem andar sobre as águas, enfim, seria uma subjetividade que não quer ter limitações diante da corporidade, da sensibilidade, não quer ter limitações frente à natureza externa, nem frente à história. Isso estaria, vamos dizer assim, representado, como eu falei, no Deus cristão, né? Seria um exemplo de uma subjetividade pensada de forma infinita, absoluta, e crê em milagres, crê em vida pós-mortal, crê em Virgem Maria, etc. Ou seja, seria uma subjetividade sem corpo, sem limites, né? Uma subjetividade hipostasiada. Então, a subjetividade de Marx não seria essa subjetividade abstraída da materialidade, da corporidade, da natureza, da história. Também não é uma subjetividade já dada, já constituída, mas é uma subjetividade que se autoconstrói a partir dela mesma dentro de um contexto histórico. Terceiro, a importância da subjetividade, vamos dizer assim, na interpretação, na apropriação, na construção e transformação do mundo. Ou seja, que o mundo não pode ser, a realidade não pode ser interpretada, não pode ser decodificada, não pode ser aprendida, construída e transformada sem a mediação da subjetividade humana. Como a subjetividade de Marx é uma subjetividade contextualizada, portanto forjada, construída historicamente, é importante falar do contexto da subjetividade moderna e contemporânea, que é a sociedade do capital. Como a sociedade moderna, a sociedade do capital, é uma sociedade, vamos dizer assim, mutilada, fragmentada entre a sociedade civil e o Estado, a subjetividade também era, vamos dizer assim, um reflexo, né? De uma sociedade mutilada, de forma tal que a subjetividade também é mutilada, né? Cindida, na medida em que a sociedade está cindida entre a sociedade civil moderna e o Estado moderno. O Estado moderno é um Estado não mais religioso, não mais regido por uma religião, mas um Estado laico, um Estado autônomo, vamos dizer assim, né? Que não negou a religião, mas tirou a religião da esfera pública, né? e a direcionou, vamos dizer assim, para a esfera da sociedade civil. Mas, embora o Estado seja laico, há um rasgo ainda de religiosidade no Estado moderno, na medida em que os indivíduos têm o Estado como uma mediação resolutiva dos problemas sociais, ou seja, o Estado como sujeito das mudanças, das transformações sociais. E há todo um culto na tradição de Platão até Hegel, né, de idolatria, né, de justificação, de afirmação ou de aperfeiçoamento do Estado. Para Marx, o Estado não pode ser
aperfeiçoado, o Estado não pode ser melhorado, e o Estado, na medida em que ele é um Estado que está assentado na sociedade moderna, que é uma sociedade contraditória, baseada na contradição entre capital e trabalho, baseada na exploração e expropriação do trabalho, uma sociedade oriunda da violência, esse Estado não pode ser um Estado autônomo, não pode ser um Estado livre, não pode ser um Estado independente, não pode ser um Estado que tem condição de resolver as mazelas oriundas da sociedade civil contraditória. Ou seja, o Estado é impotente para enfrentar as contradições gestadas pela sociedade do capital. Como ele é impotente, o que o Estado pode fazer é implementar reformas, né? Ou seja, como medidas paliativas para que as massas, né, ou o mundo do trabalho, não rompa com a legalidade do capital, né? Ou seja, é importante que o Estado seja parceiro da sociedade civil, daqueles que dominam materialmente a sociedade civil, como o capital, os proprietários, os latifundiários, né? Então o Estado é um parceiro, ele é um prolongamento, o fim do Estado não é um fim próprio, mas é o fim dos interesses da sociedade civil organizada. Portanto, ele não tem um fim próprio voltado para a coletividade, para o bem comum, etc., né? Então, o Estado não pode resolver as contradições da sociedade, mas que ele pode implementar reformas, mas sem negar a própria lógica da sociedade moderna, baseada na contradição entre capital e trabalho, na exploração, mas ele pode implementar reformas no sentido de ter a adesão, né, a aderência das massas à lógica do capital. Isso é importante para se entender num momento de crise como é agora, né, onde o capital não pode mais atender as grandes demandas do mundo do trabalho. O Estado faz contra-reforma, mas não quer dizer que seja um estado de exceção, como o pessoal fica falando. Não existe estado de exceção, né? O Estado é o que ele é, ou seja, ele faz reformas, não porque ele queira, mas são reformas fruto da organização social, que obriga o Estado a fazer reforma contra ele e contra a própria sociedade civil, né? E no momento de crise, essas reformas são colocadas em xeque, ou há contra-reformas, né? Colocando o preço, vamos dizer assim, né? Da crise no mundo do trabalho, né? Fazendo conta, não é que seja o Estado contra o Estado, é o próprio Estado, né? Não existe um estado de exceção, como a Gama fala, e o pessoal fica ingenuamente falando como se estivesse falando uma grande coisa, né? O Estado é o que ele é, né? Ele implementa reformas quando há um movimento social organizado que obriga o Estado a fazer reforma contra os interesses, né, daqueles que detêm os bens materiais, detêm capital na sociedade civil, e o Estado faz contra-reforma quando ele não pode mais, né, dar condição de prolongamento, de extensão do capital. E aí, quando o Estado, né, não pode fazer isso, ou seja, reformas que são medidas paliativas para ter a adesão das massas, para que as massas sejam cooptadas e não leve as massas, né, ao rompimento com a lógica do capital, é importante o quê? A conquista das mentes, né, a disputa das mentes, né, ou seja, a disputa da subjetividade, né, ou seja, o Estado, quando tem as massas sob controle, através de determinadas concessões, né, onde as massas, de uma certa forma, têm alguns direitos, embora esses direitos sejam contra o Estado e contra a lógica da sociedade civil, mas quando isso é permitido, o capital adere, né, em virtude da pressão, e isso tem, vamos dizer assim, por outro lado, a não possibilidade das massas, num momento de crise, né, com as reformas, enfrentar ou negar a lógica do sistema, né? O sistema capital é em crise constante, mas o Estado tem essa função de evitar que as crises levem a uma crise de ruptura, ou seja, que as massas, né, ao não ser assistidas pelo Estado, venham, vamos dizer assim, para um confronto com o capital e agonize essa crise e possa comprometer a própria permanência do próprio capital. Então o Estado exerce um papel fundamental. E no momento de crise, quando o Estado não pode fazer isso, entra o papel do Estado com as elites que dominam a política do Estado, no sentido de cooptar ainda mais a subjetividade, ou seja,
disputa ainda mais as mentes, na medida em que essas mentes não podem ser atendidas, né, com medidas reformistas, com medidas assistencialistas, né, ou seja, com o assistencialismo. Então, a sociedade moderna, uma sociedade, vamos dizer assim, né, baseada, como estava falando, numa sociedade civil contraditória, uma sociedade civil baseada na contradição entre capital e trabalho, que tem a sua organização no Estado, o Estado como uma organização, ordenamento político, né, da sociedade, e esse Estado, pelo fato de ser o prolongamento, o ordenamento da sociedade civil, não pode ser um Estado, como Hegel pensara, um Estado universal. Não pode ser um Estado racional, não pode ser um Estado do bem-estar social e nem pode atender às demandas, né, que possam comprometer a própria lógica do capital. E há todo um discurso da esquerda de legalidade ou de cooperação, né, com o Estado e não de rompimento, de enfrentamento ao Estado burguês. A gente vem assistindo assim, no Brasil, particularmente com o PT e com o PCdoB, PCB, né, essas políticas de cooperação com o Estado, né, ou seja, e não de enfrentamento, de oposição ao Estado burguês. Né. Então, o Estado não é universal, não pode implementar medidas contra a própria sociedade, contra ele, seriam antigas, né? E o Estado também não é mais uma esfera religiosa, é um Estado laico, né? Ou seja, um Estado onde a religião não é mais o ordenamento do Estado e da sociedade. Isso se deu na modernidade. Embora o Estado não negue a religião, mas a coloque na esfera da sociedade civil. Isso não significa a negação da religião. Pelo contrário, a religião está plenamente viva e forte no interior da sociedade civil. E na sociedade civil moderna, não é uma sociedade igual ao Estado social, como se fazia antes, né, da modernidade. Hegel, Marx tomava societas civis como igual às societas civitas, ou seja, sociedade civil ou social, e o Estado eram iguais, né? E se diferenciava do Estado de natureza, ou se diferenciava do Estado doméstico, ou do Estado assim, religioso. A modernidade, você vai ter uma sociedade civil que não é mais política, ou seja, que a política deixou de fazer parte, né, da vida social dos indivíduos. E a política se deslocou da sociedade civil e foi para o Estado, para as instâncias do Estado, de forma tal que a sociedade civil é uma sociedade civil, social, que tem um grau de civilidade, direitos e deveres, né, um grau de cidadania, mas despojada de política. Isso é uma necessidade ontológica da sociedade moderna, de ter uma sociedade sem política, uma sociedade onde a política não faz parte, né, da vida privada, da vida social dos indivíduos, né? E é muito interessante dizer, esse esvaziamento da política, né, que é muito próprio da política do Bolsonaro, assim, né, do bolsonarismo, que é uma política sem política, é uma política miúda, vamos dizer assim, né? É uma política que não tem discussão, não tem debate, né? Onde os projetos que são sociais, ou que, vamos dizer assim, né, diz respeito ao social, a comunidade não é chamada para discutir, para debater. Então, é uma política que esvazia, ou que reforça o ontos, né, o modo de ser da sociedade civil moderna e contemporânea. Que o papel da política é justamente trazer a política para o social. No sentido marxiano, por exemplo, é fortalecer o social para que o social organizado force ao Estado a tomar medidas contra o Estado e contra aqueles que detêm, né, interesses materiais ou propriedade privada a custo da exploração do trabalho alheio. Né? Então, a política do Bolsonaro é uma política que despolitiza, que esvazia a política, sem ver o sentido da política quer dizer polis, né? Ou seja, uma ação voltada para a polis, para a comunidade, onde o bolsonarismo não é uma ação voltada para a comunidade, para o bem comum,
né? E é uma ação mediada pelo politicos, ou seja, por aquele que é polido, por aquele que discute, que debate, que tem discussão, né? Na vida pública, na vida social, etc. E o bolsonarismo é o contrário, né? É uma política que não é para o social, não é para o coletivo, e é uma política despojada de discussão, de debate, né? Ou seja, uma antipolítica, ou uma política miúda, ou uma política sem política, né? Mas como um modo de fazer política, ou seja, de reforçar, né, uma sociedade sem política para garantir essa sociedade liberal e neoliberal. A sociedade liberal, na sua instância, né, civil, ela é sem política. E é nessa sociedade civil, vamos dizer assim, que a religião também foi colocada. Ela deixou de ser esfera pública, né? Deixou de ser um ordenamento do Estado e da sociedade e passou a ser uma comunidade dentre outras. Eu sempre digo para os militantes marxistas, não se trata de negar a religião de ninguém, não se trata de afrontar a religião de ninguém. A religião, como a política e outras atividades humanas, tem que ser respeitada na diversidade. Agora, não dá para aceitar no mundo moderno, no mundo contemporâneo, que uma religião queira, como uma religião, né, pentecostal, ou adventista, né, ou presbiteriana, ou, vamos dizer assim, os evangélicos que apoiaram o Bolsonaro querem, né? Essas religiões, vamos dizer assim, evangélicas, né, que apoiaram o Bolsonaro, querem, na verdade, uma religião fundamentalista, né, que é retomar a pré-modernidade, ou seja, uma aliança entre Estado e Igreja, né, entre política e religião. E a religião seja o ordenamento do político e do social. Só que há diversas religiões e há diversas pessoas sem religião, não dá mais para uma religião querer ordenar os seus princípios morais, né, a política e a sociedade. Isso não quer dizer negar o direito da pessoa ser religioso, ou crer em Deus, né? Mas querer que uma religião predomine, isso seria, assim, um retrocesso histórico, né? E se nós pensarmos nesse mundo investido, né, nesse mundo cindido, a gente vai ter também uma consciência cindida, uma consciência, uma subjetividade. O que seria subjetividade? É aquela consciência internalizada, refletida, no sentido teórico do termo, né? Subjetividade, ou uma consciência subjetiva, é uma consciência que internaliza, que reflete. Logo, é um indivíduo, quando vem para fora, quando age de forma consciente, deliberada. Portanto, um indivíduo que tem uma subjetividade internalizada, refletida, ele é uma dificuldade, vamos dizer assim, uma resistência para os regimes totalitários, né? Os regimes totalitários não têm interesse numa subjetividade que reflete, numa subjetividade que problematiza, numa subjetividade internalizada, porque vai oferecer resistência a uma realidade onde ele não se encontra, onde ele não se reconhece, e não é presa fácil para os regimes totalitários. Os regimes totalitários sempre têm uma subjetividade fundada na ignorância, né? Sem reflexão, puramente só no mundo privado, mas sem política, sem universalidade, sem reflexividade, né? Então, nessa sociedade civil, entre a própria sociedade civil e o Estado, temos também uma subjetividade cindida, né? E a religião, que sai da esfera do Estado e vem para a esfera do social, podemos entender também a religião, no sentido feuerbachiano, como uma expressão da subjetividade cindida, né? Na medida em que, para Feuerbach, né, Deus é a própria subjetividade cindida. Deus é um construto da subjetividade elevada ao universal, ou seja, a subjetividade pensada de forma universal, mas contra a subjetividade na sua singularidade. Deus é o quê? É uma representação universal da subjetividade. Subjetividade pensada como poderosa, pensada como ilimitada,
uma subjetividade que pode tudo, né? Ela pode interferir na legalidade da natureza, ela pode fazer chover onde não chove, ela pode fazer secar a inundação, ela pode fazer o cego enxergar sem enxergar, ela pode fazer o morto ressuscitar, ela pode, né, criar milagres. Então, Deus é a subjetividade pensada de forma ilimitada, mas contra a subjetividade circunscrita na individualidade. Então, é um indivíduo com uma subjetividade universal, Deus, que é Ele mesmo, mas contra a sua própria subjetividade circunscrita na sua singularidade. Na medida em que Deus é essa subjetividade, e o homem, assim, ao ter Deus, está apartado dessa subjetividade, porque a subjetividade universal ela é boa, o homem na sua subjetividade singular é mal, né? O homem na sua subjetividade universal é perfeito, mas na sua subjetividade singular é imperfeito. Deus, ou a sua subjetividade universal é imortal, o homem na sua subjetividade é imortal. Então há uma dicotomia, uma cisão, né? Tá certo? E nessa cisão, vamos dizer assim, há a religião como não religare, né? Sempre eu digo isso, religião é desligare. Na medida que o homem está na relação com Deus, tomando Deus como a sua subjetividade, hipostasiado das suas subjetividades, circunscrito na sua singularidade, na sua subjetividade, pensar de forma universal, na medida que o homem está ligado a Deus, ele está desligado da natureza, porque se o homem pode tudo, o homem não precisa da natureza. E se o homem veio de Deus, não veio da natureza. E se admitir a natureza, não pode admitir Deus. Então, Deus, o objeto da religião, seria não ligar o homem à natureza, mas desligar o homem da natureza, na medida em que o homem estaria, assim, hipoteticamente ligado a Deus. E também, na medida que o homem está ligado a Deus, está desligado do outro. Está desligado do outro, está desligado da política. Ou seja, a religião seria uma forma, no sentido teórico, de afastar o homem da sua comunidade política, da sua relação com o outro, né? E o Marx vai dizer, olha, a sociedade moderna, com a construção do Estado moderno, laico, etc. e tal, não houve a destruição da religião, né? A religião não deixou de existir, ela é forte, mas o fundamento da religião não é como foi agora, pensa a subjetividade, não é um construto da subjetividade. Se eu quero entender a religião, eu tenho que entender o social, a religião como uma expressão, que Marx, né, uma expressão subjetiva de um mundo investido entre o capital e o trabalho. Investido porque, em vez de Deus ser predicado e o homem sujeito, Deus é sujeito e o homem é predicado. Há uma inversão. Em vez de Deus ser produto e o homem produtor, passa a ser uma inversão. Deus como produtor e o homem como produto. Então a religião é uma expressão investida de um mundo investido. E é uma expressão, assim, uma expressão como protesto desse mundo, né? O religioso indiretamente procura Deus porque não acredita mais na política, não acredita mais no Estado, não acredita mais nessa sociedade. É uma espécie de ceticismo, né? Com esse mundo. Daí o homem recorre a Deus para resolver seus problemas. Mas há um esvaziamento da política, né? Inconscientemente. O religioso, ao acreditar em Deus, ele está desligado da natureza, está desligado do outro e está desligado da política. Ou seja, ele não crê que a política, porque o mundo social é o seu mundo onde os seus problemas têm que ser enfrentados, mas sim via Deus. Daí a religião, ela é um protesto não ao Estado, mas é um protesto não engajado, né? Por isso que a religião é importante nos governos autoritários, porque ela leva ao desengajamento, leva ao desligamento, leva ao afastamento da comunidade, leva ao desligamento, assim, do social, na medida em que o homem religioso vai buscar a solução das suas dores, dos seus tormentos, dos seus problemas, não na história, não na política, né? Não na coletividade, mas no além, uma outra comunidade, uma outra esfera. Daí a religião, ela leva o indivíduo ainda mais à despolitização, né? Ao aliar
uma forma de alienação da comunidade política, né? E a religião, ao fazer isso, ela é o ópio do povo, uma espécie de aguardente social, uma espécie de dormência espiritual, de fazer com que o indivíduo fique adormecido para aguentar as dores, a exploração, né? A negação nesse mundo, certo? Então a religião passa a ser uma espécie de ópio espiritual, ou seja, que amolece, que leva ao conformismo, ou seja, a religião cria uma subjetividade, daí o interesse dos governos conservadores, autoritários, um pacto com a religião, porque ela leva a uma consciência ou uma subjetividade que não enfrenta a realidade, né? Que não faz enfrentamento, mas que tem uma relação de uma certa apologia, né? Ou de convivência passiva com uma realidade que lhe nega. Ela suporta, ela aceita, ela não tem uma praxis, né, efetiva de contestação, de negação do existente, da realidade que lhe oprime. E por isso que a religião ela pode servir como conformação, como conformismo social, né, e cooperar com a sociedade liberal e neoliberal, uma parceira que coopera no sentido subjetivo. Se nós olharmos os religiosos, né, que apoiaram, que apoiam o Bolsonaro, vamos dizer assim, os evangélicos, né, representados pelos batistas, pelas igrejas batistas, pelas igrejas adventícias, pelas igrejas presbiterianas, pentecostais, né, eles têm uma visão que, além da religião ser, né, esse conformismo, né, esse distanciamento, desligamento, vamos dizer assim. Eu sempre digo que religião, isso é uma criação do Chagas, né? Ninguém nunca disse isso, só eu. Religião não é religar, é desligar. Quem está ligado a Deus está desligado da natureza, está desligado do outro, está desligado da política, né? E está, assim, né, circunscrito em si mesmo, que é o ideal do homem neoliberal, preocupado apenas consigo e com as suas coisas. Essas religiões pentecostais, adventícias, né, presbiterianas, ou, no sentido mais geral, os evangélicos que apoiaram Bolsonaro, tem a religião, além com, né, uma passividade, um alheamento ao mundo, é uma certa religião que leva uma apologia à sociedade liberal. Daí o projeto do Bolsonaro, tudo que soa contra o neoliberalismo, como comunismo, marxismo, socialismo, ateísmo, né, é ruim. E tudo aquilo que soa aproximação, defesa, como essas religiões colaboram com o bolsonarismo, né? Então essas religiões elas vão tomar como princípio que a fé, a crença e a obediência, isso é fundamental para os governos totalitários, né? Ter uma subjetividade assujeitada, obediente, ou seja, que não se revolta, que não tem embate, uma subjetividade que crê, que tem fé, que faz sacrifício, mas que obedece ao pastor, ao padre e aos princípios, né, dessas religiões. E essas religiões vão não só defender o capitalismo, a sua versão liberal e neoliberal, na medida em que vão colocar, né, na subjetividade do religioso, que se ele tem fé, se ele tem crença, ele pode. Ou seja, se ele crê em Deus, ele crê, ele obedece, ele vai conseguir as coisas. Que coisas? Que o mercado pode lhe oferecer, né? Ou seja, que o mercado e as religiões não estão essas religiões não estão em oposição, né? Ou seja, a crença em Deus para ter abundância, ter propriedades, ter bens. Portanto, se eu tenho, eu sou.
esse T é um empobrecimento da subjetividade. Não são religiões que estão preocupadas com... Desculpa. Não são religiões que estão preocupadas com a interioridade, com a espiritualidade, com a consciência, mas são religiões que estão preocupadas com a posse, com o ter como uma forma de ser. Não sei se vocês lembram do silogismo cartesiano, né? Eu penso, logo sou. Eu penso, logo existo. O silogismo dessas religiões é: eu tenho, logo sou. Eu usufruto, logo eu existo, né? Então você é e você existe possuindo, tendo. Isso é um empobrecimento da subjetividade, né? Além de levar uma subjetividade a uma aderência à sociedade neoliberal, a uma apologia à sociedade liberal, porque ela vai oferecer um mercado que, pela crença em Deus, o mercado pode realizar os seus desejos, pode promover, pode realizar os seus sonhos, né? Então, essas religiões, elas levam uma apologia à sociedade neoliberal e daí de interesse, vamos dizer assim, né, do bolsonarismo, de afirmação do neoliberalismo, né? E de uma preocupação apenas consigo mesmo, ou seja, de uma subjetividade egoísta, né? De uma subjetividade circunscrita nela mesma. Não é uma subjetividade espiritualizada, que está preocupada com a natureza, com a ecologia, está preocupada com a coletividade. É uma subjetividade na lógica neoliberal, que interessa ao bolsonarismo, né? Que são indivíduos segregados, indivíduos apartados, indivíduos preocupados tão somente consigo mesmo, né? E preocupados apenas em ter bens, ter propriedades, né? Para o consumo, que é importante para, vamos dizer assim, para a reprodução do capital, né? Então, o fim da religião é levar um deslocamento, né? Um distanciamento em relação ao social, ao político, levar a subjetividade a ficar reclusa dela mesma, preocupada tão somente com bens, com abundâncias, né? E no sentido individual, levando o religioso a uma apologia à sociedade liberal, na medida em que o mercado liberal também passa a ser visto como um Deus, né? Como algo miraculoso, que pode resolver todos os seus problemas. O que é Deus? Eu sempre gosto de dizer uma frase bonita, também é do Chaves, sabe? A frase é muito linda, eu sempre dizia para minha mãe. Agora a frase problemas mentais, não entendo mais nada. Mas sempre eu dizia essa frase: não existe Deus. Deus é uma mensagem, Deus não é um ente, né? Não é um ser, né? Não existe um ser com 2000 anos, está aqui em Caucaia, está aqui em Messejana, está aqui no Brasil, na Alemanha. Isso não existe, isso é coisa de criança. Por isso que tem uma linguagem de criança: papai, mamãe, né? Papai vai perdoar, papai vai castigar, mamãe está ali para abençoar. Isso é uma mentalidade de criança, uma subjetividade infantil. Deus não existe. É uma ideia do bem, mas não é um ser, não é um ente, não é? Certo? Olha que coisa linda, né, do Chagas? Não existe. Se Deus não existe, não existe criação, não existe pecado. Se não existe pecado, a gente não tem nenhuma dívida, né? Para com Deus, nem para com a religião. Somos emancipados, somos livres, etc. Né? Então, esse pacto do governo Bolsonaro com a religião tem um sentido, né? Ou seja, de entregar ao governo uma subjetividade passiva, uma subjetividade, né, despolitizada, de uma subjetividade que não vai fazer resistência ao capital. Pelo contrário, tem o mercado do capital como a resolução dos seus problemas, né? E no sentido individual, né? Que no sentido bolsonarismo é de indivíduos descontextualizados. Vejamos que Marx, embora não fale da negação da religião, mas mostra a religião como uma subjetividade que leva à conformação, né? Pensando aqui no mundo, na sociedade civil, onde a religião está inserida,
uma sociedade civil baseada na contradição do capital e do trabalho, o trabalho também tem uma expressão, né, da subjetividade. E aí Marx, né? Marx, o que é trabalho? É uma atividade de expressão da consciência livre, né? E universal. Ou seja, o trabalho é um produto do quê? Da subjetividade. Antes do homem trabalhar, ele constrói mentalmente, ele idealiza mentalmente, né? E ao fazer isso, o homem se desenvolve e depois se exterioriza. Ou seja, uma exteriorização produto de uma reflexão. Constrói o mundo, se apropria do mundo com uma autoapropriação de si. Mas no capital o trabalho deixa de ser uma atividade, né, reflexiva, porque nesse processo em que o homem está pensando, esse processo é um processo cansativo. É um processo que corrói a subjetividade, né? É um processo que o homem, ao fazer algo, e ao colocar a sua subjetividade nesse algo, e ao perder esse algo, o homem perde não só a materialidade, mas também perde a sua subjetividade. É uma subjetividade vazia, não só do material, mas também das suas inquietações espirituais. E o próprio processo de construção, onde o homem pensa, passa a ser um processo que corrói a subjetividade, né? Que bestifica a subjetividade. E o trabalho, além de construir um objeto, o homem perde. O objeto perde a sua subjetividade. É um processo de reflexão, mas que se torna um processo de massificação ou de esgotamento, né, da subjetividade. É também uma relação com o outro, porque o homem só trabalha, né, numa relação com o seu gênero. Mas na sociedade moderna, o homem está numa relação estranhada subjetivamente com os outros e numa relação estranhada com o outro. Essa subjetividade estranhada no mundo do trabalho, embora seja uma subjetividade que constrói, etc., ela precisa ser, vamos dizer assim, no sentido Marx, na minha compreensão, reconstruída pela política e pela educação. Né? E são duas atividades importantes no bolsonarismo. Né? Um é que em Marx a política não deve ser negada, como muitos pensam, mas negar uma forma de política que toma o Estado como sujeito, como uma política que acha que o Estado vai resolver as contradições do capital, mantendo o Estado, né, e a sociedade civil baseada na exploração do trabalho, mas é uma política que força o Estado a tomar medidas contra ele mesmo. Ou seja, não há revolução para Marx, não há emancipação sem o ato político, sem a política. Não é o apoliticismo é cooperar com o que está aí, com o status quo, que quer essa política menor do Bolsonaro. E para se ter uma subjetividade enriquecida, é importante, né, a educação política. O indivíduo, né, se educa, ou educa a sua subjetividade de classe no confronto. Né? O importante hoje nós não deixarmos de disputar, né, com as forças conservadoras representantes do bolsonarismo. É uma forma de educação política. E segundo a educação, o Marx tem uma concepção muito interessante, a educação como um processo, né, de formação de uma subjetividade mais universal. Ou seja, uma educação que cuide do corpo, uma educação corporal, isso é Marx. Né? Cuidar da saúde do corpo. Uma educação que cuide também, né, do espírito, uma educação também espiritual, intelectual, isso é Marx. Que uma educação politécnica, não é monotécnica. Uma educação politécnica, mediada pela educação espiritual, corporal, é uma educação que visa o sujeito se apropriar da ciência. E que isso é anti-bolsonarismo, né? Que quer uma subjetividade sem ciência. É se apropriar de conhecimento, é se apropriar das técnicas, da ciência do seu tempo, né? Para que o homem seja sujeito do seu tempo. Politécnica não é esse conhecimento tecnicista proposto pelo governo Bolsonaro. Né? Vejamos que a educação é uma das atividades fundamentais que esse governo, né, combate. Porque é justamente a educação, né, que esse governo tenta, tanto no ensino secundário, tanto na escola quanto na universidade, onde se forma a subjetividade. Né, onde um dos espaços, assim, em que a subjetividade tem para
vamos dizer assim, se exercer, né? Se desenvolver. E aí propõe justamente uma desconstrução desse espaço, uma negação desse espaço.